imagina o seguinte, se você chega para sua esposa e fala assim, mulher, eu posso ir no funk das novinhas? O que ela vai responder para você? Ela certamente não me deixará ir, não. Pois é. Boa noite, Ricardo. Então, agora eu pergunto para você. Imagina que Bolsonaro entra com uma ação contra o Alexandre de Moraes no Supremo. E o Alexandre é ministro do Supremo. E quem vai fazer as vistas é o Toffoli. Então, você não acha que tem a mesma conotação? Ou seja, eu vou pedir para ele se autocondenar? Como é que é isso? Como é que você vê essa história toda aí? Não, essa é uma falsa questão, Ricardo. Em primeiro lugar, boa noite a você, meu caro companheiro. Boa noite, Negão. Boa noite. Boa noite, Tomé. Você está alisando muito, pessoal. Eu quero saber o seguinte, aqui é debate puro. Não adianta ficar puxando o saco. Alexandre não é fácil, tem que comer o tempo. A questão é a Vamos lá. seguinte, a questão é a seguinte, essa é uma falsa questão, porque é uma questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Essa questão do inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes já é uma questão que foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, essa representação, essa notícia, crime, né, de abuso de autoridade impetrada hoje pelo presidente Bolsonaro, já estava fadada a um insucesso, né? Então, a decisão do ministro Toffoli não causa nenhuma surpresa. E aí, o Bolsonaro, em seguida, ele já faz uma representação à Procuradoria-Geral da República para que investigue, né, o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Novamente, né, certamente, o Procurador-Geral da República não detectará elementos para fazer essa perseguição, porque já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se ele prosseguir com isso e chegar a impetrar uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, novamente isso estará fadado ao insucesso. Quer dizer, está se lançando aí uma cortina de fumaça para mascarar outras coisas, Ricardo, que estão acontecendo. O que significa isso? O governo não está mostrando governo. Eu tô achando que o pessoal aqui nessa mesa não vai concordar com você. Você falou que queria debate. É o seguinte, falou que queria debate. Eu acho que é o seguinte, o bigode do Kim, inclusive, já até estremeceu lá na Austrália. Então, antes de chegar no Kim, eu quero saber do Tomé. Tomé, na realidade, ele está dizendo que é para tirar o nome dele, né, do inquérito da fake news, até porque a Polícia Federal já disse que não tinha nada contra o Bolsonaro. E aí, é uma cortina de fumaça ou é o direito de um cidadão que está querendo que não tenha o abuso de poder em cima dele? E esse cidadão é o presidente da República. Eu concordo com o que você falou. A decisão não causa nenhuma surpresa. Eles decidem sempre contra os anseios da sociedade, sempre contra o Brasil. Eles decidem soltar o que eles querem, eles decidem prender o que eles querem, eles decidem o que é e o que não é fake news. Nós não aguentamos mais as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que eles estão totalmente contra o Brasil em suas decisões. E eu vou dizer uma coisa com muita clareza. Nós temos o direito, sim, de dizer que nós não concordamos com as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a democracia. E aí eu pergunto, até quando nós vamos aturar isso? Quer dizer que agora vão decidir o que eu posso e o que eu não posso falar? Vão decidir o que eu posso e o que eu não posso colocar nas redes sociais? Que mundo que nós estamos vivendo e como nós, brasileiros, ficamos tanto tempo calados em relação a tudo isso? Nós não podemos mais fechar os nossos olhos, porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso país. Nós vamos ver, mais uma vez, pessoas sendo soltas, seus direitos adquiridos, como o ex-presidente Lula, que assaltou o Brasil e todo mundo sabe disso, e é candidato agora a presidente da República. É isso que são os anseios da nossa sociedade? É isso que você em casa quer? Essa é a pergunta que fica. Olha, eu senti lá da Austrália, o Kim Paim, como eu disse, ele disputa comigo o bigode mais bonito dessa mesa, e eu quero chamá-lo. Kim Paim, você ter uma opinião agora é crime no Brasil? Existe crime de opinião no Brasil? O que você acha disso, Kim? Então, Ricardo, eu estou acompanhando essa situação, acho que desde 2019. Eu acho que toda essa situação ela surge em 2019, ainda com a questão ligada à CPMI das fake news. Acho que todo esse embate vem daí. E minha grande preocupação, às vezes, assim, o judiciário é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Tem hora que tem um entendimento, às vezes o pessoal vai tendo novos elementos. O que me deixa bastante triste, quando eu olho todo esse cenário, na maior parte do tempo, é a cobertura da mídia. Muitas vezes a imprensa, qualquer tipo de ação que vem por parte do governo, fala que é golpe, fala que é uma tentativa disso, que é uma tentativa daquilo outro. Eu acho que às vezes falta uma boa vontade de tentar entender, sabe, quais os pontos de um lado e os pontos do outro lado. Às vezes até tem um interesse de entender um dos lados, mas
eu sinto que o lado do governo, dos governistas, dos apoiadores do governo, a imprensa não tem essa boa vontade na hora de tentar entender. Então, utiliza-se de vários adjetivos, de algumas teses meio complicadas, inclusive algumas matérias da imprensa já serviram para fazer movimentações jurídicas, e algumas dessas teses que a imprensa gerou, inclusive, vieram a julgamento, se mostraram que não eram reais. Então, assim, é meio complicado. E ainda olhando para esse cenário, o que eu vejo é que temos jornalistas que todo mundo tem o seu lado, a gente está em um ano eleitoral, e os jornalistas que acusam o presidente, está fazendo uma movimentação política, eleitoreira, está criando uma cortina de fumaça, isso, aquilo, outro. Muitas das vezes, esses jornalistas, eles também estão tentando tirar, né, assim, pegar o peixe e trazer para o lado deles. Também tentar tirar um proveito eleitoral. Não que eles sejam candidatos, mas eles possuem os seus candidatos. E eu acho que a maioria deles gostaria de ver um novo presidente da República que não Bolsonaro. Até pegando um gancho aí na fala do Guilherme, eu achei que ele foi bem brando. Ele diz, não, Bolsonaro quis criar uma cortina de fumaça. Comparado com o que a gente vê aí na imprensa, é o golpismo, as entidades ainda não se pronunciaram sobre o golpe que Bolsonaro vai dar. Teve aí um grande jornal do Brasil que falou o golpe está acontecendo, não é que vai, assim, está acontecendo, já começou o golpe do presidente. Tem até um xará do Guilherme que escreveu o seguinte, que Bolsonaro está fazendo todas essas coisas, está fazendo ataques nas redes sociais, porque ele não tem nenhuma entrega para demonstrar. Aí, sei lá, você entra no próprio Twitter do presidente. Acho que o último tweet que ele fez estava lá mostrando 4.200 obras que foram entregues. No dia de ontem, ele estava comentando sobre os mais de 200 mercados que o Brasil agora consegue acessar, uma ampliação desde o ano de 2019, aí, principalmente com o trabalho do Ministério de Agricultura. Então, assim, eu acho que às vezes falta boa vontade de alguns lados para tentar, assim, colocar o Brasil nos trilhos. Eu acho que o interesse de qualquer brasileiro, seja ele de esquerda, de direita, de centro, terceira via, é ver o país progredir, avançar, ainda mais neste momento que estamos vivendo, que o mundo passa por uma crise. Então, mais do que nunca, acho que é necessário colocar a bola no chão e tentar, cara, vamos organizar aqui, vamos tentar se resolver e vamos tentar colocar o Brasil, né, de volta ao caminho da prosperidade. E é isso que eu queria perguntar pro Negão. Sabe o que é engraçado? O candidato que perde de todos eles é o que é mais atacado pelos partidos, pela mídia. Como é que você enxerga isso? Realmente, o Bolsonaro, ele se coloca como vítima, como muitos dizem, né? Ele já está se vitimizando? Ou, na realidade, existe aquele candidato que chega nos lugares e é ovacionado, só que a mídia e os partidos políticos dizem que não, que ele está montando um golpe. Como é que você vê isso aí? Vou falar para você uma coisa, Ricardo. Hoje a gente tem a sorte aqui de ter um advogado aqui, o Guilherme, que pôde explicar para a gente um pouco dessa situação. Obviamente eu não tenho base aqui para fazer um comentário jurídico, mas eu queria falar sobre o que foi prometido para os brasileiros. Em 2018 foi prometido pelo PT, foi que o Bolsonaro seria racista. Foi prometido não só pelo PT, desculpa, foi prometido pela imprensa, foi prometido pelos artistas, foi prometido pelos todos os outros, né, inclusive o PT, de que a gente teria um governo fascista, de que a gente teria um governo racista, de que a gente teria um governo misógino. O Lula agora adora falar que o Bolsonaro não gosta de pobre, o Bolsonaro não... Porque parece que ele está indo em 2018, entendeu? O que a gente ganhou? A gente ganhou um governo que está preocupado com as pessoas, que fez o possível para conseguir o auxílio no momento em que o mundo parou, porque não foi o Brasil que parou, foi o planeta que parou. A gente tem um presidente que fez de tudo para conseguir fazer com que as pessoas tivessem o seu único direito sagrado de poder trabalhar. E agora o que a gente está vendo, eu vou falar até baseado aqui no que o Guilherme falou, o que a gente está vendo é o seguinte: o Bolsonaro foi acusado de fazer fake news. A Polícia Federal disse que ele não fez fake news. O ministro e o Supremo, porque ali ele está representando o Supremo, todo mundo está dizendo que o Bolsonaro tem que pagar em alguma coisa. Os próprios advogados do Bolsonaro não conseguem ter acesso ao inquérito todo. Por favor, Guilherme, depois você me corrija se eu estiver errado. E agora o Bolsonaro coloca um processo em cima do ministro Alexandre de Moraes. Se ele fosse o ditador que todo mundo está vendendo pra gente, o certo não era ele agir de outra maneira? O certo não era ele fazer o bendito do golpe que todos estão prometendo pra gente desde 2018 que ele vai fazer? Ao invés de entrar pelas vias judiciais. Pelas benditas 4 linhas que ele sempre fala. Que tipo de ditador é esse
que não trabalha dentro da... que trabalha, Dentro que quer das quatro trabalhar linhas. dentro das benditas 4 linhas. O que eu tô vendo é a clara perseguição ao homem que não foi conseguido provar que era ditador, a clara perseguição ao homem que é ovacionado por onde passa, exceto nas pesquisas, é claro, Ricardo, porque nas pesquisas estão dizendo que ele perde para todo mundo. Entendeu? Se até, sei lá, se minha caneca de água aqui, ó, concorrer contra o Bolsonaro e ela for pro segundo turno, ela perde. Mas, em compensação, é o único que pode andar livremente pela rua, é o único que é aclamado, é o único que pode chegar em qualquer evento, é o único que vai em estádio, é o único que vai em feiras. Aliás, desculpa, Ciro Gomes também vai em feira e é vaiado. O Dória vai em feira e não é nem reconhecido. Até a gente vai falar sobre isso Então, hoje. e é isso que eu quero pegar, Negão. Porque o Guilherme disse o seguinte, que ele estava ali criando uma cortina de fumaça. Então, vamos lá, você vê ele entrar com uma ação judicial e tudo mais dentro das 4 linhas, é uma cortina de fumaça, Guilherme? Na medida em que já existe uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal decidindo que o inquérito estabelecido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes é regular, ingressar com uma representação por abuso de autoridade acaba se constituindo em uma movimentação que tumultua. É quase um ato processual atentatório à administração da justiça. Mas o que eu quero dizer, Ricardo, né, trazendo um pouco aqui algumas considerações, é o seguinte, ele não está condenado, há uma investigação em curso. Né? Qual o receio de se Mas aguardar? Isso é uma das coisas que ele reclama, que não termina, você não tem acesso ao que você é acusado, a própria Polícia Federal que fez a investigação não encontrou nada. Então, por que não se encerra? Então, agora, é legítimo ele reclamar disso? É muito legítimo, então, mas de qualquer forma, ainda não houve a finalização das providências do inquérito. Então, quer dizer, ele não está condenado. Agora, não se pode falar, por outro lado, que isto macula a liberdade de expressão. Não, porque macula sim. No regime... Macula Pera um pouquinho, Tomé. Sim. Desculpa, Pera um pouquinho. Sim. Porque no regime constitucional da liberdade de expressão, não há uma carta branca para simplesmente se falar irresponsavelmente. Como é que funciona o regime constitucional da liberdade de expressão? Todos nós podemos nos expressar livremente, mas isso não significa dizer que todos nós temos um cheque em branco para falarmos sem sermos responsabilizados. Não, mas para um pouco. Como é que vem Existe a uma diferença. Como é que vem? Tem uma Mas já não diferença. existem, Tem uma já não diferença. existem meios da lei Tem uma da gente diferença. impedir. Como é que vem a grande. responsabilização? A responsabilização... Injúria, difamação. Bem, por injúria, Claro, difamação. então. E o que significa essa coisa da fake news? A fake news está um pouco nesse contexto. Mas o que é fake news? É. Eu dizer, por exemplo, que na minha opinião, eu não confio nas urnas eletrônicas. Isso é fake news? A minha opinião, isso é uma fake news? Dizer que existem muitos indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, isso é fake news? Eu não tenho mais direito, como um brasileiro, de poder colocar o meu ponto de vista.